Expliquei para vocês o motivo. Vamos lá. 3.3. Vamos matar a unidade 3. Matar a unidade 3. Tá? Então, a 3.3, ele fala do quê? Materiais metálicos. Então, nós vamos fazer uma explanação absurda e tal, falar um monte sobre metais? Não. Fala sobre dimensionamento de estrutura de metais? Também não. Nós vamos falar sobre metais para ter um conhecimento básico sobre metais aplicados à construção civil. Por quê? Qual o material que vocês mais estudam na vida? Quando vocês fazem ciência de materiais? Metais. Então, vocês já tiveram uma complementação assim muito legal. Então, a gente vai olhar para esse material diferente. A gente não vai falar se ele é CFC, tá? Cúbico de face centrada. Então, a gente não vai falar sobre o arranjo atômico, porque isso não nos interessa. Nós vamos falar no que usamos, o que é e por quê. Isso é o nosso objetivo. Beleza? Então, bora para frente. Ligas metálicas consistem na mistura homogênea de dois ou mais metais formando um determinado elemento. De modo geral, as ligas apresentam propriedades mecânicas e tecnológicas melhores que apenas um metal. Então, vamos lá. Isso é uma afirmação óbvia, tá? Então, eu pego e faço o quê? Eu vou lá, pego o ferro, vou pegar aqui o aço. Por quê? Simplesmente é o cara que nós usamos mais, tá? É esse cara, o aço, tá? Então, eu pego ferro e carbono. Então, pessoal, eu vou dosando a quantidade. Quanto maior a quantidade de carbono, maior a resistência que o meu aço adquire. Mas ele enrijece a estrutura. Como assim enrijece, professor? Ele fica com uma estrutura mais rígida, ele fica mais frágil, no sentido de ruptura, tá? Então, com baixo teor de carbono, ele é mais maleável, mais flexível. Ok? Então, vamos lá. Daí eu tenho ali o meu outro cara, aço inoxidável. Aço inoxidável, o que é feito? É adicionado crômio e níquel. Tá, mas o que nos interessa dessa coisa? O aço inoxidável, eu vou fazer o quê? O óxido de ferro, que é o ferro no seu estado natural, pensa um bicho louco para voltar ao que era antes. Tanto que se você deixar barras de ferro, né, barras de aço para construção, você vai lá e compra. Pode observar que você comprou, ela já chega com um pouco de oxidação, meio alaranjadinha, assim. E se você deixar no tempo, pegou uma chuva, então pronto, ela vai oxidar completamente. Por quê? Porque o ferro ele quer voltar ao estado original dele, que é oxidado. Então, ele tenta voltar. Beleza? Então, aí o que acontece? Quando você faz o aço inoxidável, você está fazendo o quê? Uma proteção. Tá? Você está protegendo ele, bloqueando a entrada de quem? Oxidação. Depende de quem? Do oxigênio. Ele bloqueia a entrada do oxigênio. Tá? Beleza. As propriedades dos metais. Densidade, né? Eu vou comentar o quê? A densidade é elevada, não preciso dizer, vocês já sabem. Condutividade elétrica, vocês sabem também que ele tem uma boa condutividade elétrica. Condução de calor, ele faz bem também. E tem uma boa resistência à tração. Tudo isso a gente sabe. Vamos comentar de outra forma? Vamos lá. Por que ele tem resistência à tração? Né? Ele tem resistência à tração porque
ele tem maleabilidade, ele tem flexibilidade. Então, ao ser tracionado, ele consegue absorver os esforços de tração, modificando o seu comprimento. Desta forma, confere essa propriedade de resistência maior à tração. Condução de calor e elétrica. Vamos lá. A condução de calor, pessoal, vamos lá. Isso fica de experiência para vocês, quem não tiver nada para fazer final de semana, faz o seguinte, pega uma faca sem cabo, naturalmente, essas facas de cozinha, de almoço já, coloca, acende o fogo e fica segurando. E você vai perceber que ela vai começar a aquecer. E deixa ali. Você vai perceber que ela vai continuar aquecendo até queimar o seu dedo. Mas o que está acontecendo ali? Vamos agora olhar de outra forma. Vamos olhar o que está acontecendo. Atomicamente, quando você está dando calor, você está fazendo com que estes caras, os átomos que estão ali, eles se dilatam, começam a se chocar um contra o outro, resumindo, entram na porrada, fazem aquela agitação, automaticamente aumenta o volume, certo? E como ele está agitando aqui na ponta, e o pessoal está mais para lá, vai agitando, 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 opa, até chegar onde você está segurando. É mais ou menos o seguinte, você está assistindo a aula, está todo mundo quieto na sala de aula. Aí começa o infeliz lá no fundo conversar. E cutuca o colega. E daí cutuca o outro colega. Daqui a pouco a sala inteira está fazendo barulho. É exatamente assim que funciona a condução de calor. A condução elétrica é também a mesma, é mais ou menos a mesma coisa. Só que o que faz a condução elétrica ser legal é o fato da estrutura desses caras ser bem arranjadinha e permitir o tráfego livre dos elétrons. Tá? Então, a gente analisou as propriedades dos metais de uma outra forma, como vocês não deveriam ter visto ainda. Tá? Ductibilidade, né? Que é a capacidade dele se deformar, né? Maleabilidade, enfim. E corrosão e oxidação, que é o que detona os materiais metálicos. Tá? Os materiais metálicos são extremamente suscetíveis à oxidação e corrosão. Ok? Materiais metálicos utilizados na construção civil. Primeiro, alumínio. Pessoal, o alumínio, aí a gente tem muito mais que falar do alumínio. Vamos lá, coisas legais do alumínio. Bom, chega fim de semana, a grande maioria de vocês aí vai lá encher a cara de goró, tomar uma cervejinha, né? Outros vão beber socialmente, mas todos estarão, ao fazer isso, consumindo o alumínio. Não, você só toma cerveja, ok, mas você usou a latinha, sobrou aquela latinha, né? Deixa eu contar uma coisa legal para vocês. 98% das latinhas são recicladas. Mais de 98% até. Tá? E o custo da energia para ir lá, extrair bauxita, tá? Para fazer a minha latinha, usinar e etc., custa quase 10 vezes mais do que reciclar. Então, o que faz com que o alumínio seja um dos caras que mais se recicla no mundo? Ele é o cara, tá? E assim, lembram que eu falei da densidade lá no começo? Vamos voltar lá. Eu falei, a densidade é elevada. Eu postei ela aqui. Mas não comentei sobre valores. Ela vai de 2,5 a 11,45. Olha, tá aí, alumínio é o cara que está ali na ponta. Vai dele para evoluindo para os mais densos, tá? Começa dele. Beleza. Ele tem uma condutividade térmica e elétrica e tem uma resistência muito boa à corrosão. Ok?
No que é feito o alumínio? É feito telha, é feito telhas, é feito janelas, perfis. A telha, pessoal, não é a telha propriamente dita assim, é alumínio mais zinco, né? Vocês vão conhecer ela, provavelmente, quando estiverem trabalhando, como aluzinco, porque é o alumínio mais o zinco, ok? Então, para baixar um pouco o custo, porque o alumínio não é um metal tão barato assim, tão amigável assim em termos de valores. Cobre. Não preciso dizer para vocês que o cobre é excelente condutor elétrico. Mas o alumínio, que a gente acabou de falar, também é, né? E aí, o cobre é mais que o alumínio? É mais que o alumínio. Mas quem é mais que o cobre e o alumínio? O ouro. Não me faça aquela pergunta infeliz, né? Porque eu espero mais dos meus alunos. Por que então os fios elétricos não são de ouro? Né? Não precisa responder, né? Então, o, o cobre é superior ao alumínio, mas se você for olhar do que é feito rede elétrica, alumínio. Por quê? Porque é mais barato, para baixar custo, ok? Agora, Dentro dessas placas de computador aí, os fios são de fios de ouro. Ouro, sim, exatamente. Eles chamam, na verdade, é ouro baixo, né? O que é o ouro baixo? Na verdade, não é uma liga de ouro empobrecida com cobre, para poder aumentar a velocidade de transmissão. Então tá aqui o cobre, olha que bonitinho. Além do que, vamos lá, cobre, nós fazemos outras duas coisas com o cobre. O cobre é muito legal porque ele não oxida. Tá? Ele não está nem aí, ele não oxida. Então, o que dá para fazer com um cara assim, cara legal desse tipo? Você instalações hidráulicas de água quente. Ah, professor, tem lá a série R, aquele Aquaterm da Tigre. Sim, pessoal, tem PVC e é cada vez mais utilizado. Mas este cara é usado e bastante, tá? O cobre é bastante utilizado no aquecimento, né, água quente, é bastante usado. Este cara aqui eu coloquei, tá? Só por causa das serpentinas. Os fios, né, que a gente... Serpentina, tá? Isso aqui vai dentro dos aquecedores para gerar calor. E outra coisa, gás. Instalações de gás, pessoal, é cobre, tá? É cobre. E do que ele é feito? Do que ele é feito? Né? Tá aqui. Ao fundir com estanho, resulta numa liga metálica. Ah, beleza. Que é o bronze. Ah, interessante. Então, ele tem uma compatibilidade muito boa com o estanho. E o estanho é um metal mais maleável que o cobre. Adivinha no que usamos o estanho? Solda. Para soldar. Soldar as conexões. Nós temos também zinco e latão. Zinco, eu acabei de falar. A gente acabei de falar do zinco, né? Usamos ele na telha, tá? Basicamente, tipos de telhados, e nós temos o latão. O latão, eu uso ele para substituir o cobre, tá? Por quê? Na verdade, ele é uma liga de cobre com zinco, né? Só que adivinha, por que eu coloco zinco? Para reduzir o custo. Então, aí, torneiras. Vocês com certeza devem ter visto já torneiras de metal, de latão, que é uma liga de cobre com zinco, tá?
É, torneira da casa da avó. Geralmente é assim. Então, pessoal, que é o cara é o estanho? Oi? Então, que é o cara é o estanho? Não, não. Não, 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 não. O estanho é usado Estanho é o como mais barato. solda. O estanho é mais barato e ele é usado O como estanho é só solda. para unir uma peça na outra. Isso, e eu uso o estanho, olha aqui, ó. Olha aqui. Eu uso, ó, ao se fundir com estanho para fazer o bronze, tá? Então eu uso o estanho para solda. Então é cobre com zinco. O cobre é caro e o zinco é barato. Eu uso o zinco para empobrecer a liga, em termos de custo. Daí eu faço torneiras com ela. Cada vez menos se usa isso, tá, pessoal? O PVC vem dominando geral. O ferro, olha a carinha do ferro. Olha a carinha do ferro. Mira cá. Olha aí. Esse é o ferro, pessoal. O nosso óxido de ferro, tá? Esse cara aí, é desse jeito a carinha dele. Então, o sonho de toda barra de aço é voltar a ser isso aí. Ok? Esse é o sonho de toda barra de aço. Tá? Então, o ferro a gente já viu, a gente já falou ali, ele se mistura com quem? Carbono, né? E aí, aqui eu tenho, quando ele é menos de 0,2, é o aço forjado ou doce, de 0,2 a 2% é o carbono, e quando eu tenho maior teor, eu passo a ter outra liga. Nesta escala que eu falei, ó, tá? Então, quanto mais baixo o teor de carbono, mais maleável ele é. Menor a resistência. Aumenta o teor, mas não passa de 2%, porque se eu passar, eu passo a ter outro material. Tá? Então, aço, a gente já falou do aço. Do aço vale lembrar só, eu já falei, mas só lembrando, né, que nós vimos que a escória do aço, né, quando eu tenho lá o ferro gusa, aquela escória que sobra do tacho, aquele resto ali, rico em sílica, era um problema seríssimo na construção das usinas e tal. Por quê? Pensa, 20% da matéria-prima que os caras pegavam para fazer aço, né, o ferro ali, vinha com essa contaminação e pô, sobrava aquele resíduo. O que eu vou fazer com isso? Meu Deus do céu. Nossa, isso tem que dar um jeito. Aí, a siderúrgica, os caras começaram a pesquisar, investir em pesquisa, né? Funciona bem assim, tá, pessoal? Eu tenho um problema na minha indústria. Opa, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar uma galera, né, da faculdade e tal, para pesquisar uma solução. Eu estou com um projeto de pesquisa, sim, tá? Atualmente. Então, eu estou pesquisando uma solução para uma empresa. Aí, o que aconteceu? Aí levaram lá para o povo, o pessoal falou, viu, escuta, esse negócio que não dá certo com cimento, vamos testar. Levar para o laboratório e tal. Ah, olha, até que ficou bom esse negócio. Ficou legal, que eu dei uma mudada. Dá para ir trabalhando sobre. Aí foram evoluindo e vendo, opa, daí descobriram que era em função da sílica e tal. E aí, o que acontecia? As siderúrgicas pagavam para as concreteiras tirar aquele material e levar embora. Leva essa infelicidade daqui, meu filho. Deus livre com esse negócio aqui. Leve embora, leve embora. E pagava para os caras. Aí até que começaram a descobrir, ver que a qualidade do cimento começou a se alterar sensivelmente em função das escoras de alto forno. Opa, calma lá, tem valor nesse negócio. Aí as usinas siderúrgicas que pediam, pelo amor de Deus, para levar embora e pagava para levar embora, passaram a cobrar do material. Interessante, né? Aquilo que era um problema, bastou o quê? Uma outro tipo de análise de visão, enxergar que aquilo, opa, hoje é um problema, mas amanhã pode ser uma solução. Amanhã
aquilo que está me atormentando, que está me dando dor de cabeça, pode se reverter para mim em algo positivo. E aí foi o que os caras fizeram. Então, essa é a história dos altos fornos e da escória de altos fornos. Por isso que quando a gente olha lá, cimento feito de escória de alto forno, porque escória a gente pensa em porcaria, né? Escória, resto, o que sobrou e tal, né? Então, mas é daí que vem. Vamos lá. Falando do nosso amigo aço, já falamos um pouco da sua produção, falando do aço, propriedades do aço, resistência, atração e a compressão. Tá, pessoal, agora nós vamos falar, vou pegar aqui, vou trocar a caneta, sobre coisas legais. Então, resistência, atração. Tá aqui a minha estrutura. Alguns já sabem, mas vamos lá. Eu tenho, aqui está a minha viga de concreto, divido pela metade. A parte de cima está comprimindo, a parte de baixo está tracionando. Ok. Eu coloco barras de aço para fazer a compensação de tração. Ah, beleza. Tá? Aí eu tenho, em algumas situações, esta barra que está verde aqui, ela pode ser duas funções. Ela pode ser apenas para fazer a armação, amarrar, né? Como assim, professor? Ó, eu tenho o aço está aqui, beleza? Beleza. Eu preciso pôr o estribo. Se eu colocar o estribo sem nenhuma barra aqui em cima, o estribo vai ficar meio bobo, meio bambo. Aí fica engraçadão, tipo, né? Entenderam o conceito, né? O estribo vai ficar flutuando ali, pô, não dá certo isso. Então eu coloco esta barra de armação. Mas eu também posso usar esta barra como função estrutural, como dimensionamento, igual a essa daqui. Né? É claro que esta daqui mais do que esta. Tá? Mas essa aqui, opa, ó, você fica com 80%, deixa 20% para mim do problema que eu resolvo. Ok? E agora vem o grande barato. Para aqueles que são estagiários, para aqueles que estão começando, como eu sei, olhando a ferragem, depois de concretado, só se tiver visão de raio-x, né? Antes de concretar, como eu sei se ela é uma barra de armação ou se ela é estrutural. Simples. Eu tenho os ganchos, tá? Ganchos assim, e eu tenho barra reta. Se a barra for reta, ela não tem o quê? Estes ganchos, né? Estes ganchos são ganchos do quê? De ancoragem. Como assim, professor? Ancoragem. Âncora. Pensa, o que é âncora? Quando a gente fala a palavra âncora de navio, é para travar, para segurar, não é isso? E é bem isso que faz. É para travar no concreto. Então, quando ela é de armação, eu não faço ancoragem nela. Por que eu vou fazer ancoragem numa barra que não tem nenhuma carga, né? Então, eu não faço. Ela não foi dimensionada para isso. Agora, quando ela tem, eu faço. Então, aí vocês aprenderam uma coisa nova hoje. Aqui, ancoragem. É óbvio que isso não é conteúdo da disciplina de materiais e, vou ser bem sincero, muitos e muitos professores não ensinam isso em concreto, tá? Não ensinam. E alguns nem sabem. Ou não se tocaram e tal, mas como isso é algo totalmente evidente? Pela leitura da norma, a MBR 6118 de 2014, né? Se a gente, ela é de 2003, mas 2014 é a última revisão. Ela tem um item que ela considera que é obrigatório a ancoragem de todas as barras tracionadas. Ponto. Sim, então, ou seja, quando a barra não é tracionada, eu não preciso ancorar. Esse é o grande barato. Tá? Então, resistência ao desgaste, ao impacto. É bastante elevado. Ô, professor, Oi?
Dá um exemplo para a gente quando ela não é tracionada. Tá, então vamos lá. Você tem aqui, ó. Ela está biapoiada. Como assim, professor, uma viga biapoiada? Você tem... Vamos fazer diferente? Vamos fazer uma bonitinha esse negócio, que é uma coisa chique. Aqui você tem aqui, ó, 2 pilares, tá bom? Ó, aqui é o pilar e aqui é outro pilar. Você vai ter uma viga aqui em cima, Uhum. ok? Aí você analisa quem? Tem o momento fletor, né? Ó, e ele vai fazer isso aqui. O que é momento? Força, né? Vezes o quê? Distância. Força vezes distância. Certo? Então tá aqui. Então aqui, opa, eu sei que eu tenho que projetar a barra. Mas a barra vai precisar somente na parte de baixo. Ok? Uhum. Eu não preciso ter a... Em cima vai ser a armação. Tá aqui um exemplo. Ela... Agora, eu dimensiono o concreto H, tá? E aqui o B. HB. Ou seja, base vezes altura. É uma seção retangular. Em geral, é assim as nossas vigas, não é? E aqui está o aço. Olha lá, esse aço que está aqui embaixo, no corte. Ó. Fiz um corte aqui, ó. Puf, cortei, ó. O aço está aqui, a seção está aqui, e essas aqui são minhas barrinhas de armação. Ah, legal. Então, base vezes altura, ó. Aqui está a minha altura. E eu quero derrubar essa altura. Como assim, professor? Eu quero fazer essa viga, eu quero tirar, vamos lá, 10 centímetros, 5 centímetros dela. Ela está com 45, eu quero fazer ela com 40. Aqui. Por quê? Porque vai dar certinho nas outras vigas, vai ficar legal dentro do projeto. Para matar essa parte de cá, o que eu faço? Aí eu passo a ter essa parte de cima aqui, trabalhando com efeitos de tração. Passa a ser minha segunda armadura. E aí eu consigo fazer a redução da altura. Então é isso aqui. Se você olhar agora no final, você não entende nada. Você tem que ter acompanhado o raciocínio. Ficou claro? Ficou. Beleza. Valeu. Resistência ao desgaste, ao impacto, são elevados. É óbvio, ele tem maleabilidade, trabalhabilidade. Né? Você dá uma bordoada, uma porrada bem grande no aço, pensa num pilar de aço. Ele vai deformar, mas depois você consegue até voltar ele 100% ao normal. Não é um grande problema. Corrosão. Corrosão é um problema. A corrosão dele é incrível, tá? A gente já explicou, já falou por quê. Aí que tá. Daí as pessoas falam, comentam, eu sempre digo isso. O pessoal vai falar para vocês, não existe casamento perfeito. E eu vou falar para vocês, já falei isso milhões de vezes, e vocês vão ouvir isso mais um outro milhão de vezes antes de saírem do curso, se eu continuar sendo o professor de vocês. Existe sim, casamento perfeito. Concreto e aço. Concreto e aço. Por quê? Forma meu concretinho armado. E aí que tá. Coeficiente de dilatação dos caras são muito parecidos. O concreto é extremamente alcalino, base, tá? É lá em cima, base lá em cima, lá em cima. O que acontece? O aço dentro do concreto fica protegido. Totalmente protegido. Então, ou seja, a corrosão no concreto armado é neutralizada. Né? É claro que neutralizada, abre-se um parênteses, aí uma aspas, não, vamos considerar, desde que eu não tenha nenhum problema na minha estrutura, ok? Ponto. Porque se eu tiver problema, evidentemente, muda-se o conceito. Tá? Então, tem a propriedade da fadiga, a questão da ruptura. Na verdade, a fadiga para nós na construção civil é quase descartada, pessoal. Por quê? Porque a fadiga a gente está falando em ciclos repetidos, muitos e muitos ciclos. Nós não temos esse fenômeno de repetição desta forma, desta magnitude, exceto quando nós estamos trabalhando.
Ah, que coisa. Ai, ai, saiu. Ô, Jefferson, eu tenho uma dúvida aqui. Pode perguntar. É, Eu volto esses aqui. ferros, esses ferros de espera que ficam em laje ou em pilar e tudo mais, Aham. como que a gente vai fazer com eles para eles não degradar? Tá, então vamos lá. É porque eu já vi o pessoal pintando eles com tinta a óleo. Eu não sei Tá, se é melhor. não, você tem que pensar o seguinte: você vai deixar esse ferro parado por quanto tempo? É, mas é comum você ver, né, nas Não, casas tipo assim. assim, eu vou, na sequência da obra, não se faz, não precisa, beleza? Uhum. Agora, não é muito tempo, é pouco tempo. O que você pode fazer? Uma nata de cimento. Cimento e areia, tá? Faz uma nata de cimento e areia e pode passar nele. Cobrir. Cobrir uma nata de cimento e areia. É porque eu já vi passando tinta a óleo. Não, tinta óleo não é uma boa ideia. Por quê? Porque você vai prejudicar a adesão. Ah, não deu ferragem. Ai, que legal, né? Mas e aí a adesão? Ah, eu vou passar uns arcão, vou passar, né, alguma coisa para criar uma barreira química por tinta. Excelente, filho. Aí você criou uma barreira também para aderência, ok? E eu tenho que ter Uhum. essa aderência, porque senão o concreto não gruda ali. Quando você faz isso, ela fica muito natural. E aí é só você pegar, né? Pega duas marretas, bateu ali, uma contra a outra, vai sair toda aquela nata. Ah, vai ficar um resto ali, mas aquele resto não vai impactar em absolutamente nada, não vai te prejudicar em nada, tá? Então vamos lá. Nós temos a aplicação do ferro na construção civil. Nossa, é coisa pra caramba que a gente tem. Mas vamos falar de uma coisa legal, uma coisa importante que a gente usa bastante o ferro. Nós temos as nossas barras, né? Os vergalhões, tá? Aqui, ó, as barras, os vergalhões, tá? E, e daí nós temos os fios. As barras, pessoal, essa é a sequência. Esta sequência está em milímetro, tá? Está em milímetro. Aqui ele traz no livro até coisas assim que. Vamos lá. Ele fala comprimento de 10 a 12. Não. Comprimento geralmente é 12. Dificilmente é 10. Ok? Em geral é 12. Aí aqui ele traz a sequência de ferro. Ok. Só que eu posso ter alterações. Eu posso ter alterações. Estes caras podem vir em polegadas. Aqui seria quanto? 5/16, 3/8, meia, né? E assim por diante. Ok? Então, 1 polegada está aqui. Então, pessoal, tem esse pequeno detalhe. Pode vir em polegada? Pode. Ah, tá errado? Não. O que mudou? Não mudou nada. Aqui depende da região que você trabalha. O povo gosta de trabalhar em milímetro. Depende da região que você for trabalhar, o povo trabalha em polegada. Mas, ah, professor, eu sei dimensionar só em polegada. Dimensiona em polegada, converte para milímetro ou vice-versa, tá? E os fios? Os fios, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó? Nós tínhamos lá as barras, tá? E aí aqui, ó, eu tenho a minha última barra. Da minha última barra eu venho para os fios, Ô, né? professor, Oi. aproveitando esse negócio de barra e o que o colega falou de espera, depois você Uhum. pode falar como que faz a ligação da Posso. espera para a nova ferragem, para Tá. subir. Não, falo já. Olha só, vamos fazer assim. Olha só, eu tenho aqui minha barra, daí acabou. Eu vou fazer a outra barra. Preciso fazer essa ligação, certo? Este trecho aqui, tá? É chamado de comprimento de transpasse. Por quê? Porque é o comprimento que eu tenho que transpassar entre uma barra e outra para dar a ligação, tá?
Então, quando eu deixo lá a laje, eu deixo as esperas, na verdade, as esperas estão no quê? Qual parte que seria? Seria esta parte aqui, ó. Ó, o meu comprimento de transpasse. Ok? Ficou claro isso aqui? Ficou assim. Beleza. E eu posso fazer ainda, além disso, eu posso fazer uma outra ligação. Outras duas formas. Mas as duas vão resultar nisso aqui, tá? Comprimento de transpasse. Eu posso fazer a ligação direta. Como assim, professor? Solda. Ou eu posso fazer o quê? Rosca. Eu faço uma rosca na ponta aqui da barra. Ó, pego essa ponta aqui, faço uma rosca. E aí eu coloco uma luva aqui e encaixo a próxima barra. Ah, professor, quando que é feito isso? Eu nunca vi fazer. Fica frio. Isso você vai ver em... Pensa em mega pontes, mega obras de usina, tal. Você está com uma ferragem monstro. Aí os caras vão fazer isso. Você Oi? falou de solda aqui, eu Ah, tenho uma dúvida com solda também. Muda alguma coisa se em vez de você amarrar a ferragem com aquele arame, você soldar uma na outra? Faz diferença não, né? não, muda. A ligação é maior. Só que quando você tem o transpasse, você já dimensionou o comprimento de transpasse. Uhum. Eu vou soldar. Não vai fazer Eu grande falo assim, coisa. um pilar e uma viga. Em vez de Ah, amarrar, você soldar eles. pode. Eu não vejo grande vantagem, tá? Não vejo grande vantagem. Eu já usei isso, já usei. Porque eu tinha um vão livre, meu vão livre, tá? Era de 11 metros e 30, se eu não me engano, 11,40, uma coisa assim. Então eu tinha 70 centímetros para fazer a ancoragem. Só que eu tinha ancoragem de 60 centímetros. Ah, então dava certo. 60 de cada lado. Se a ferragem ficar mais curta, então a gente tem que optar por uma solda? Na verdade, assim, eu optei por solda porque eu estava trabalhando com soldagem em dentro da mesma obra, dentro do mesmo canteiro. E daí eu olhei e falei, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou soldar. Soldar esse negócio aqui, que eu não estou com muita boa vontade. Eu teria que fazer um transpasse aqui e era tudo barra de 20, tá? Pô, ia ser sofrido o negócio, ia ficar muito ignorante. E aí eu fiz a conta, falei, meu Deus, eu ia acabar perdendo 2 barras. Eu sei que, olha, resumindo, não estava legal. E aí, como eu tinha solda, calhou, eu usei. Foi a única vez que eu usei solda. Tá? Então, no caso da solda aí, é só se for para megas estruturas ou ela aumenta a resistência? Não, não é que ela é usada mais na mega estrutura. Vamos pensar de outra forma. Não, mas eu já entendi que o Quanto transpasse custa? ele é pro... Entendi, pode falar. Assim, porque resistência. Ó, eu tenho comprimento de transpasse, beleza? Tá aqui. Ó, a minha barra veio aqui, e aí eu venho a outra barra veio aqui. Esse é meu comprimento de transpasse. Ponto. Eu calculei lá. Eu tenho 50 centímetros para transpassar de cada barra. Então, teoricamente, eu estou perdendo quanto? 50 centímetros, né? Eu perco, de uma barra eu perco, né? Uhum. Então, aí aquele salário, professor, eu vou soldar. Tá. O custo de uma solda paga 20 emenda. Entendeu? Entendi. Ou seja, é possível as 3 técnicas. Mas qual delas eu vou utilizar? A mais utilizada é o transpasse. As outras, você tem que analisar. Okay? Usado também o aço, né? Outra coisa são os perfis laminados. Ô, Jeff, esse Oi, transpasso aí, qual o mínimo desse transpasso aí? O mínimo. o mínimo de transpasse. Eu tenho que ver as regras da norma lá, mas se eu não me engano, ela
ele é 4 vezes, o mínimo, se eu não me engano, é 4 vezes o diâmetro da barra. Então, digamos que você está com uma barra de 10 milímetros. Tá? E aí você tem mais uma outra regra. Resumindo, o mínimo do mínimo de transpasse, eu acho que não, olha, eu não me lembro de nada abaixo de 30 centímetros, Francisco. Tá? Que ele tem uma regra. É 4L, 20% do comprimento total da barra. Então, vamos pensar lá que eu estou com uma barra de 5 metros, uma barra de 10 milímetros de 5 metros, e eu preciso transpassar uma outra parte lá. E eu vou calcular em função dessa de 5 metros, né? Então, 20% de 5 metros vai dar 500 centímetros, vai dar 100 centímetros. Eu posso ver depois, vocês aprendem isso em concreto, mas eu posso ver depois bem certinho a regra do mínimo. Tem uma regrinha matemática que você calcula ali, mas ela não vai ficar abaixo de 30 centímetros, tá? Beleza? Até dá para... Olha só, Francisco, até deixa eu pegar aqui, ó, na internet. Mínimo de transpasse barra de... Vou colocar aqui, ó, barra de 10 milímetros. Ponto. Tá? Então, colocando desta forma, aí aqui, ó, eu estou entrando no site. Aham! Aqui. Olha só, Francisco, tá aqui, ó. Essa é a regra. E olha aqui. Ó, o 20%, ó, por causa disso aqui, ó, 1.2, tá vendo aqui, ó? Comprimento de transpasse de barras tracionadas. Então, aqui, ó. Ó, barras tracionadas, tá? Porque ela só pede tracionado, né? Isso aqui é o que, ó, da NBR, item 9.5.2, tá? Mas vocês vão aprender isso em concreto. E aqui está a fórmula. Você usa a área de aço calculada, a área de aço efetiva e o LB mínimo, né? E em função do alfa, qual dos alfas é? O mínimo, que é aquilo que eu falei, ó, é 20%, ó. 1.2. Tá? E aqui, o maior valor é definido aqui, ó. Nessa outra regra. Bom, em concreto, vocês aprendem isso. Oi? Tranquilo, tranquilo. Tá? Esse maior valor aí é porque vai perder mais material, né? Mas não importa se passar um pouco a mais, não, né? Só vai perder mais material, né? Não afeta nada, não. Exatamente. Digamos assim, se era para fazer com 30, você fez com... Ó, aqui, ó. No caso, ó, do transpasse sem gancho, tá? Sem gancho. Que daí eu não tenho barra tracionada, é só transpasse puro. Essa regra se aplica a pilar. Então, é menor ou igual a 25 vezes aqui, ó, ao diâmetro, tá? Então, essa aqui é para barra tracionada, ok? Agora, vamos pensar agora para pilar. Para pilar, eu uso esta regra, tá? Então, tem que ser maior ou igual ao mínimo. Qual que é o mínimo? 25 vezes o diâmetro. Então, 10 milímetros, eu tenho lá minha barrinha de 10 milímetros, 25 vezes vai ser 25 centímetros. Daí, nesse caso, para pilares. Vigas é essa aqui. Ok? Mas eu acho que vai mais confundir do que ajudar a gente a ficar entrando nesses temas. Eu gosto de explicar, tal, porque, né, para tirar a dúvida, mais ou menos. Só que
mas é importante deixar chegar lá na disciplina de concreto. Não ficou claro aí, porque tem pessoas que deixam menos de 20 centímetros, né? Eu já vi menos de 20 centímetros. Então, o ideal é o mínimo 25 centímetros, né? 20 a 25 No mínimo 25, né? para pilar. Pilar, é errado se deixar só uma pontinha, por exemplo, 5 centímetros, 6, né? Igual a Gabi. Não, é no mínimo, tá ali na norma, regra da norma. Viu? 25 centímetros, considerando que a barra é de 10. E considerando que para dimensionamento de pilares, a barra de 10 é a mínima, tá bom? Entendeu? Eu peguei o mínimo do mínimo. A menor barra, opa, eu dimensiono assim. Ficou claro, Francisco? Porque a barra de 10? Porque a barra de 10 é a menor barra, eu peguei a menor barra, 25 centímetros. Tá. Então, o perfil laminado você pode ter tipo L, U, T, I, Z, enfim, vários tipos. Tá? No que é usado os perfis laminados? Os perfis laminados, a gente vai usar eles mais em estruturas, cobertura, enfim. Tá? E aqui a gente tem o nosso ferro fundido. Era muito utilizado, hoje está sendo cada vez mais substituído. Tá, pessoal? Oi? Tem como você voltar na tela anterior? Tem, claro. Por favor. Esses perfis aí são muito usados para viga, essas obras comercial pequenas assim, não é? Sim. E para obra grande também. Também, né? E por que dele? Ele tem um custo baixo, uma eficiência maior, como que é? Não entendi. Por que ele é mais usado? Ele tem um custo mais baixo? Como que é? A eficiência dele é melhor? Tá. Ele tem, assim, ele tem uma análise de esforço mais eficiente, tá? Então, eu vou ter que analisar o tipo de esforço que eu estou submetendo, né? Vamos lá, aço é bom no quê? Tração. Mas ele é ruim no quê? Compressão. Então, você lembra quando você estudou momento de inércia? Você estudou isso em física, momento de inércia. Vocês estudam isso em física, tá? Então, o que acontece? Quando eu uso uma seção assim, com este formato, eu consigo elevar o meu momento de inércia, que é um dos critérios utilizados para dimensionamento. Quando eu vou usar como pilar, eu tenho que me preocupar com a flambagem, que seria ele flexionar aqui, nesse sentido, né, no meio, dobrar. Aí o momento de inércia influencia nisso aqui também. Então é por isso. Aí vai o tipo de... Esse da letra aí é para ficar no meio de uma construção, né? Tipo, pilar central. Não. Isso aqui a gente está falando aqui, ó, uma estrutura de cobertura metálica. Tá? É isso que a gente está falando. É para isso que servem esses caras. Para treliça? É uma treliça. Tá? Não é para outra coisa. É para isso aqui, treliças. Entendi. Mas imagina, assim, o formato delas, dá para imaginar em um pilar onde que cada um poderia ficar, né? Depende como você projetou o teu pilar, depende... Tem N tipos de seções. Vocês têm uma disciplina de estrutura metálica, que é mais para o final do curso. Acho que ela pega madeiras e metálicas. Eu não sei, eu não me lembro bem o nome dela, tá? Mas tem uma que aborda esse tema. Ferro fundido. Antigamente se usava muito no que? Rede de esgoto, água e tal. Cada vez mais vem sendo substituído pelo PVC. Tá? O ferro fundido tem uma resistência bem maior à corrosão, né? Mas ele cada vez mais vem sendo substituído pelo PVC. Tá? Então, aí nós temos o restante do que vem. Arames, cordoalha, né, pregos, tubos galvanizados, enfim, são outros materiais que complementam a nossa relação de materiais para utilizarmos na construção civil
materiais metálicos, tá? Dessa forma, a gente encerra o conteúdo de materiais metálicos.